Escorpião, existe algo estranho acontecendo ao seu redor. E no fundo, você já percebeu isso. Não começou hoje, não começou ontem. Talvez tenha começado naquela noite em que você acordou de repente, sem motivo aparente, sentindo um peso no peito, como se alguém tivesse chamado seu nome no silêncio. E desde então, o mesmo sonho continua voltando. Às vezes muda um detalhe. Uma porta parece aberta. Um corredor fica mais escuro. Uma pessoa se aproxima mais. Mas a sensação é sempre a mesma. Aquela mistura de medo, curiosidade e reconhecimento. Como se sua alma já conhecesse aquele lugar antes mesmo de você nascer. Presta atenção, porque sonhos repetidos não aparecem por acaso no caminho de Escorpião. Há mensagens que o universo não consegue enviar durante o dia. Então ele espera a madrugada, quando tudo fica silencioso, quando a mente baixa a guarda e quando a energia espiritual consegue atravessar as sombras. Você sentiu isso, não sentiu? A sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir. A impressão de que alguém está pensando em você intensamente. Pequenas coincidências estranhas acontecendo em sequência. Um nome surgindo do nada na sua cabeça. Um cheiro antigo aparecendo sem explicação. Um arrepio quando entra em certos lugares. Escorpião, isso não é imaginação. Existe uma energia tentando alcançar você. E quanto mais você ignora, mais forte o sinal se torna. Talvez no sonho exista uma estrada longa e vazia. Talvez exista água escura. Talvez você veja uma casa antiga, ou uma figura parada observando de longe sem mostrar o rosto. E mesmo sem entender completamente o significado, alguma parte da sua alma sente que aquilo importa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas há algo que você ainda não percebeu. O sonho não está mostrando apenas imagens aleatórias. Ele está tentando preparar você emocionalmente para uma mudança que já começou. Uma mudança silenciosa, invisível, porém poderosa. Escorpião, você entrou em um ciclo espiritual raro. E poucas pessoas conseguem perceber quando isso acontece. Nos últimos dias, sua intuição ficou mais forte. Você olha para alguém e sente que não pode confiar totalmente. Você entra em um ambiente e sente energia pesada imediatamente. Você tenta esquecer certas pessoas, mas algo continua puxando essas memórias de volta. Isso muda tudo, porque quando o subconsciente começa a repetir símbolos, emoções e rostos, significa que existe um laço energético ativo ao seu redor. Um fio invisível conectando você a algo que ainda não terminou. Talvez seja uma pessoa. Talvez seja uma promessa quebrada. Talvez seja um karma antigo voltando lentamente para fechar uma porta ou abrir outra. E o mais inquietante é que alguém ligado ao seu passado começou a pensar em você novamente, de forma obsessiva, mesmo em silêncio, mesmo distante. Você pode não perceber durante o dia, mas sua energia percebe. É por isso que certas noites ficam tão pesadas. É por isso que você sente uma presença emocional impossível de explicar. Presta atenção nos detalhes. No sonho, existe sempre algo incompleto, algo interrompido, uma conversa que nunca termina, uma porta que nunca abre totalmente, uma sombra que desaparece antes de mostrar o rosto. E sabe por quê? Porque a verdade ainda não foi revelada completamente para você. Escorpião, há emoções escondidas tentando voltar à superfície. Emoções que alguém tentou sufocar. Sentimentos que ficaram presos entre orgulho, silêncio e arrependimento. E enquanto você tenta seguir em frente, o universo continua enviando sinais. Você já percebeu como certas músicas parecem falar diretamente com você agora? Como certas frases aparecem exatamente no momento em que sua mente fica confusa? Como você sente vontade de se afastar de algumas pessoas sem entender o motivo? Isso não é coincidência. Existe uma batalha energética acontecendo ao seu redor neste momento. Luz e sombra, apego e libertação, fim e recomeço. E no centro de tudo isso está você, Escorpião. Sua energia sempre foi intensa, mas agora ela está ainda mais forte. Pessoas conseguem sentir isso quando entram perto de você. Algumas se aproximam porque admiram sua força. Outras observam em silêncio porque não suportam a sua transformação. Sim, existe inveja ao seu redor. Existe alguém acompanhando seus passos discretamente, talvez pelas redes sociais.
talvez perguntando sobre você para outras pessoas, talvez fingindo indiferença enquanto pensa em você todas as noites. Mas o mais estranho é que essa pessoa também aparece ligada ao seu sonho, mesmo que você ainda não tenha percebido conscientemente. Mas há algo escondido, porque nem todo aviso chega para assustar. Alguns chegam para impedir que você entre no caminho errado antes que seja tarde demais. E o seu sonho pode ser exatamente isso: um aviso, uma preparação, uma mensagem espiritual tentando abrir seus olhos antes que uma grande verdade apareça diante de você. Escorpião, quando a madrugada fica silenciosa demais, é porque o universo está tentando falar sem interrupções. E nesta fase da sua vida, há uma energia antiga atravessando seu destino outra vez. Uma energia que conhece seus medos, conhece suas feridas, conhece até os segredos que você nunca contou a ninguém. E isso ainda não é a parte mais importante, porque na próxima vez que esse sonho voltar, algo diferente vai acontecer. Escorpião, o momento em que tudo começa a mudar é exatamente o momento em que os sinais ficam mais intensos. E agora, finalmente, você está começando a perceber que aquele sonho não veio apenas para assustar você. Ele veio para revelar algo escondido há muito tempo, porque existe uma conexão energética ativa ao seu redor, uma conexão que nunca foi realmente quebrada, mesmo depois da distância, mesmo depois do silêncio, mesmo depois da dor. Presta atenção. No fundo, existe alguém que tentou esquecer você, mas não conseguiu. Alguém que seguiu em frente apenas por fora, porque por dentro ainda carrega sua energia presa na memória, nos pensamentos e no arrependimento. E é exatamente por isso que o sonho continua voltando. Escorpião, quando duas energias permanecem ligadas emocionalmente, o subconsciente cria portais durante a madrugada. Portais invisíveis onde emoções escondidas atravessam o silêncio sem pedir permissão. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Uma saudade repentina sem explicação. Uma vontade estranha de olhar mensagens antigas. Uma sensação de que alguém vai aparecer inesperadamente. Isso muda tudo, porque existe alguém tentando alcançar você energeticamente neste exato momento. E essa pessoa carrega culpa, carrega palavras não ditas, carrega decisões que agora começaram a pesar mais do que antes. Mas há algo escondido. Você acredita que essa pessoa foi apenas alguém frio, distante, talvez até cruel. Porém, o que você não sabe é que ela também está perdida emocionalmente. E nas últimas noites, começou a sonhar com você também. Sim, Escorpião, o laço ainda existe, mesmo enfraquecido, mesmo ferido. E isso explica porque sua intuição ficou tão inquieta ultimamente. Porque sua alma percebe antes da sua mente. Existe uma energia retornando lentamente ao seu caminho. Mas cuidado, nem toda aproximação significa paz. Existe inveja ao redor dessa conexão. Existe alguém observando em silêncio. Uma pessoa que sente sua força aumentando, e isso incomoda profundamente. Talvez seja alguém próximo. Talvez alguém que finge apoiar você enquanto alimenta pensamentos negativos escondidos. Você já entrou em um lugar e sentiu o ambiente pesado sem motivo. Já percebeu como certas pessoas mudam quando você começa a brilhar? Escorpião, algumas energias sorriem na sua frente, mas drenam sua luz pelas costas. E o mais estranho é que o sonho tentou avisar você sobre isso. Talvez aquela sombra no corredor não fosse um inimigo direto. Talvez fosse um alerta, um sinal mostrando que existe uma presença silenciosa acompanhando seus passos mais do que você imagina. E isso ainda não é a parte mais importante, porque existe outro detalhe escondido dentro do sonho que muda completamente o significado de tudo. Presta atenção nas portas. Sim, nas portas. Portas abertas parcialmente. Portas que nunca fecham totalmente. Portas iluminadas no fim de corredores escuros. Essas imagens aparecem quando um novo ciclo espiritual está tentando entrar na vida de alguém, mas ainda existe algo no passado bloqueando a passagem. Escorpião, você está diante de uma escolha invisível. Continuar preso energeticamente ao que feriu você, ou atravessar uma transformação definitiva. Mas aqui vem o primeiro grande twist. A pessoa que você acreditava ter más intenções talvez não seja quem carrega a energia mais pesada. Existe alguém mais próximo, alguém que acompanha a sua vida discretamente,
Alguém que sente inveja da forma como você se levanta depois das quedas. Porque Escorpião possui algo raro, a capacidade de renascer mesmo depois da destruição. E certas pessoas não conseguem suportar isso. Elas observam, comparam, tentam entender por que você continua forte mesmo carregando cicatrizes profundas. Mas há algo que ninguém consegue copiar em você: sua conexão espiritual, seu instinto, sua intensidade. E quanto mais sua energia desperta, mais as máscaras começam a cair ao seu redor. Você vai começar a perceber pequenos sinais, mensagens inesperadas, mudanças repentinas no comportamento de alguém, olhares diferentes, silêncios estranhos, como se o universo estivesse lentamente revelando quem realmente vibra ao seu favor e quem apenas se aproximou da sua luz por interesse. Escorpião, existe uma limpeza energética acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente. E aqui vem outro twist que muda tudo. A pessoa que mais se arrepende não é aquela que foi embora primeiro. É aquela que percebeu tarde demais quem você realmente era. Talvez ela tenha escolhido orgulho. Talvez tenha fingido indiferença. Talvez tenha deixado você partir acreditando que encontraria algo melhor. Mas agora existe vazio, porque certas conexões não podem ser substituídas. E sua energia deixou marcas profundas. Por isso o sonho parece tão real. Por isso você sente como se algo estivesse tentando atravessar a distância para alcançar você. Existe um fio energético puxando essa história de volta à superfície. Mas cuidado com uma coisa: o retorno de alguém nem sempre significa permanência. Às vezes o universo permite reencontros apenas para encerrar ciclos que ficaram abertos. E talvez seja exatamente isso que está se aproximando. Uma conversa, uma revelação, uma verdade escondida vindo à tona. Presta atenção. Nos próximos dias, você vai perceber um detalhe muito específico. Alguém vai mencionar um assunto ligado ao seu passado exatamente depois de você pensar nesse sonho outra vez. Quando isso acontecer, não ignore, porque será a confirmação de que sua intuição estava certa o tempo inteiro. Escorpião, há uma porta espiritual começando a se abrir diante de você, mas ainda existe algo que não foi revelado completamente. Algo ligado ao verdadeiro motivo pelo qual esse sonho escolheu você. E quando essa verdade aparecer, nada ao seu redor continuará igual. Escorpião, agora chegou o momento de entender por que esse sonho escolheu você. Porque não era apenas um aviso, não era apenas saudade, não era apenas alguém pensando em você durante a madrugada. Era um chamado, um despertar, uma preparação para a versão mais forte da sua vida. Presta atenção. Existe uma razão pela qual você passou por tantas perdas emocionais nos últimos ciclos. Existe uma razão pela qual certas pessoas desapareceram exatamente quando você mais precisava delas. E existe uma razão ainda maior para o seu coração ter sentido tanto peso antes dessa transformação começar. O universo estava quebrando algo dentro de você, mas não para destruir, para reconstruir. Escorpião, você carregava energias antigas que já não pertenciam mais ao seu caminho. Mágoas, medos, laços invisíveis, promessas emocionais que continuavam drenando sua força silenciosamente. E o sonho apareceu justamente quando sua alma decidiu que não suportaria mais permanecer presa. Isso muda tudo, porque agora o verdadeiro significado começa a aparecer. Aquela porta no sonho nunca representou outra pessoa. Representava você, seu novo ciclo, sua travessia espiritual. E aquela sombra observando de longe não era apenas alguém externo. Era a versão antiga de você tentando sobreviver enquanto a nova versão começa a despertar. Sim, Escorpião, o maior conflito não estava fora, estava dentro. Uma parte sua ainda queria voltar ao passado, ainda queria respostas, ainda queria entender por que certas dores aconteceram. Mas outra parte, muito mais forte, começou finalmente a perceber que algumas perdas aconteceram para libertar você. E é por isso que o sonho ficou mais intenso recentemente, porque sua energia está atravessando um portal espiritual raro. Você não é mais a mesma pessoa de alguns meses atrás. Sua sensibilidade aumentou, sua intuição ficou mais afiada, seu silêncio ficou mais poderoso. E até quem se afastou consegue sentir essa mudança. Presta atenção no que vai acontecer agora.
Nos próximos 3 dias, o universo enviará um sinal claro para confirmar tudo isso. Pode ser uma mensagem inesperada, pode ser um reencontro estranho, pode ser um sonho ainda mais forte, ou até uma coincidência impossível de ignorar. Quando isso acontecer, não duvide, porque será a confirmação de que sua transformação começou oficialmente. Mas há algo escondido que você ainda precisa saber. A pessoa que tentou ferir você, sem perceber, acabou despertando sua força espiritual mais profunda. Sim, a dor abriu sua visão. O abandono fortaleceu sua intuição. O silêncio ensinou você a ouvir a própria alma. E agora, aquilo que tentou destruir você não possui mais poder suficiente para alcançar sua essência. Escorpião, você entrou na fase do renascimento, a fase em que as máscaras caem, as verdades aparecem, as energias falsas se afastam sozinhas, e aquilo que é verdadeiro finalmente encontra espaço para entrar na sua vida. Talvez por isso você esteja sentindo vontade de mudar hábitos, cortar contatos, desaparecer por um tempo ou proteger mais sua energia. Não é isolamento, é transformação. Sua alma está reorganizando tudo internamente antes da próxima grande virada acontecer. E isso ainda não é a parte mais forte, porque existe uma energia de proteção caminhando ao seu lado neste momento. Algo invisível, mas extremamente poderoso. Alguns chamariam de anjo, outros chamariam de guia espiritual. Outros apenas sentem como uma presença silenciosa impedindo que você caia novamente nos mesmos erros. Você percebeu? Mesmo depois de tudo, você ainda está aqui, ainda respirando, ainda seguindo, ainda se levantando. Isso não aconteceu por acaso. Escorpião, você sobreviveu a batalhas emocionais que teriam destruído muitas pessoas. E justamente por isso sua alma agora carrega uma força que poucos conseguem compreender. Nada pode te parar, porque quem aprende a caminhar na escuridão sem perder a própria luz se torna impossível de quebrar. E é exatamente isso que você está se tornando agora. Alguém mais forte, mais intuitivo, mais consciente, mais protegido espiritualmente. A partir deste momento, observe quem se aproxima. Observe os sinais. Observe os sonhos. Porque o universo começará a revelar lentamente quem merece entrar na sua nova fase e quem precisará permanecer no passado. Você não perdeu seu caminho, Escorpião. Você apenas estava atravessando a noite antes do amanhecer. E agora, a porta finalmente está se abrindo. O sonho repetido não veio para assustar você. Veio para acordar você. Para lembrar quem você realmente é. Forte, magnético, intenso, impossível de apagar. E quando o próximo sinal chegar, você vai entender tudo. O universo te escolheu.